Oi, gente, tudo bem? Bom, estou aqui gravando do meu quarto e vou contar pra vocês como tem sido esses últimos tempos sem meu filho. Como tem continuado a vida sem meu filho. Bom, os efeitos colaterais. Tem dia que eu tenho vontade de fazer tudo, como que nada aconteceu na minha vida. E tem dias que eu não quero fazer absolutamente nada, não quero sair da cama. Mas, como eu falei nos vídeos anteriores, eu sou obrigada porque eu tenho 2 cachorros, eu tenho uma criança de 9 anos que vive comigo, então não tem como. Quero que vocês também saibam de uma coisa, que além do luto de ter passado, do meu filho ter falecido, eu também passei o luto de a minha família ter interrompido. Por quê? Quando eu morava em São Paulo, agora eu moro no interior de São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha meus filhos, o Felipe de 21, o Décio, ele tinha 18, ia fazer 18, e o Rafinha tinha 5 anos. Então eu tinha uma casa cheia com a minha família que eu conquistei, tá? Porque eu sou chilena, moro no Brasil, aqui só tenho meu pai e minhas irmãs por parte de pai, que eles têm a vida deles, eu tenho a minha. Então, aí eu morava em São Paulo com meus filhos, então minha família era meus filhos. Então, aí, por diferença de idade, de 4 anos, o Felipe levava os amigos dele, o Décio levava os amigos dele, aí eu tinha o Rafinha que era pequeno, enfim, a minha casa sempre vivia cheia de gente, era aquela coisa de almoço, café da manhã, era café da tarde, café da manhã, era almoço, era janta, sempre muita comida, porque sempre alguém estava acompanhada com algum amigo, e aí acabava almoçando em casa, enfim. Então, essa literalmente era a minha vida, de buscar um na escola, de buscar um na balada, de levar, sabe, eu não dormia direito, que ficava esperando eles chegarem. Aí o Rafinha, que era pequenininho. Então, a minha vida sempre foi corrida em relação a isso, a que eu tinha uma vida corrida. Aí, de repente, por decisão do pai do Rafa, falou que para eu morar aqui no interior, porque era qualidade de vida, mais fácil dele visitar o menino, já que a vida dele era no interior. Ai, tô suando. Enfim, aí eu vim morar aqui no interior. Passou 6. Aí, quando eu vim morar aqui no interior, o meu filho Décio, ele não quis vir. Ele não gosta daqui, até hoje não gosta. Ele quis ficar com o sogro dele, com a namorada dele, que também engravidou na época. Mas como eu tava com o sogro dele, e eu todo final de semana eu tava indo lá para visitar ele, ou quando eu não estava, o Felipe estava, aí o Felipe ia visitar ele, a gente sempre tava ligado um no outro, quer dizer, a nossa vida meio que separou, veio morar eu e o Felipe e o Rafa, aqui no interior, e o meu filho ficou em São Paulo. Mas a gente sempre estava em conexão, sempre a gente estava se vendo, eu estava lá, o Felipe estava lá, a gente nunca abandonou o Décio. Enfim, aí depois de 6 meses estar morando aqui, o Felipe num final de semana foi para São Paulo e não voltou mais. Sofreu um acidente de carro. Então, a minha opção foi ficar sozinha. Eu queria ficar sozinha. Eu me afastei de todo mundo. Por quê? Tem gente que passa por um luto assim triste, que nem nós que perdemos nossos filhos, e a gente quer pessoas ao nosso redor, companhia, a gente não pode ficar sozinho, né? Pois bem, o meu luto foi diferente. O meu luto foi que eu queria ficar sozinha. Porque quando eu queria chorar, eu chorava, se eu queria deitar, deitava, se eu queria tomar banho, eu tomava, se eu não queria, não tomava, se eu queria, comia pão, se eu não queria, não comia nada. Se eu queria, me enchia de doce, como até hoje me entupo de doce, tá? Depois chegou nessa parte. Então, eu decidi ficar sozinha, eu queria ficar sozinha. Porque eu queria ficar sozinha com as minhas memórias, com os meus pensamentos, com as minhas lembranças. Sabe? Então eu conversava com o Felipe, falava sozinha, que eu adoro falar sozinha. Então foi assim que eu quis viver meu luto, sozinha. O máximo o Rafael, por quê? Pequenininho, né? O que ele sabia, entendia, nada. E assim que eu vivi meu luto. E o meu filho em São Paulo. Então eu ia para São Paulo só para ver meu filho,
Depois também de um tempo parei de ir para São Paulo, porque a gente sempre morou num bairro, né, que é da Moca. A gente sempre morou ali desde que eu casei, desde que fiquei grávida do Felipe. Então lá eu tinha muitas lembranças. Então no início eu queria ir muito para lá, para ir no cemitério, para tentar descobrir o que aconteceu no acidente, que esse é outro vídeo que eu vou fazer, porque eu preciso saber muito bem o que eu vou falar nesse vídeo, porque ele estava com um cantor famoso do mundo do funk, então depois eu chego lá. Então, eu ia no cemitério para ver ele, ficava andando nas ruas onde ele andou pela última vez, era isso que eu fazia. E no local do acidente dele, eu ia muito. Minhas amigas nem queriam ir mais comigo, falavam que eu era louca, porque era um lugar muito perigoso. Mas eu queria ir, porque foi bem em Guarulhos, sempre esqueço o nome dessa avenida. Depois eu vou lembrar e falo. Aí é uma avenida bem, passa muito caminhão, sabe? E que em Guarulhos, né? E na já vou lembrar. Só sei que eu queria muito ir lá. Só que atrás tem uma favela, sabe? Então, tipo, é perigoso. Lá é perigoso pra quem tá de carro, é perigoso pra quem tá de pé, é perigoso de tudo. Todas as maneiras lá é perigoso. Mas eu gostava de ir lá. Porque eu sentia como que alguma coisa dele tinha ficado lá naquele trechinho, né? Onde ele morreu de acidente de carro. Então, Então, isso que eu queria. Aí, de repente, chegou um ponto que também não queria ir mais lá. Não quero ir mais lá, porque cada vez que eu venho aqui, parece que todas essas lembranças vêm na minha cabeça. E aí eu sofro mais, porque naquele bairro da Moca, que o Felipe nasceu, se criou. Então, toda a rua tem um pedacinho dele. Uma lembrança que eu passei quando ele tinha 7 anos, quando ele tinha 8. Um dia eu passei aqui, ele caiu. Um dia eu passei aqui, ele brigando com o irmão dele. Um dia... Então, cada rua, cada pedaço de cada rua tem uma lembrança dele. Então, pra mim, era muito dolorido também. Aí, eu não quis ir mais pra São Paulo. Aí, eu me isolei aqui. Aí, eu mudei de casa, fui morar numa casa num condomínio, aqui no interior, que tinha piscina. Aí, o Rafa teve uma vida um pouco melhor, né? Pelo menos ia na piscina. Pra mim, levar o Rafael pra ir no Mac, levar o Rafael pra ir brincar, pra mim, era um sacrifício. Que você não tem ideia, porque eu só queria ficar em casa, deitada, comendo um doce, assistindo TV. Ficar pensando, olhando pro céu, literalmente. Só que como eu tinha o Rafael para cuidar, aí eu comecei a me apegar muito ao Rafael, que tinha 5 anos. Eu não sei se toda a minha tristeza, se tudo que eu tava sentindo fez com que eu me apegasse muito ao Rafael. Rafael literalmente virou meu companheiro, virou meu oxigênio, virou a razão de eu viver, a razão de eu continuar vivendo. Porque meu outro filho estava em São Paulo. Meu outro filho já tinha a vida dele, meu netinho já tinha nascido, tanto que eu nem curti muito meu netinho por causa dessa dor que eu tava, né? Então ele já tinha a vida dele, já tava morando na casa dele, com a mulher dele, que tá com ele até hoje, graças aos céus, e tem mais um netinho. Que agora esse eu tô curtindo, porque é outro tempo, não é que eu gosto mais ou que eu gosto menos, é outro tempo, tá? Depois chegou nessa parte. Então, minha vida passou a ser o Rafael. Quando eu comecei a sair assim dessa atmosfera de tristeza, de perda, de luto, de saudade, de dor, né, que a gente saiu um pouco dela, aí eu comecei a olhar para os meus lados e comecei a perceber a minha vida. E aí eu comecei a perceber e sentir que eu tava sozinha, que toda aquela vida que eu tinha de família, de casa cheia, acabou. Eu não tinha nem vontade de cozinhar mais, porque eu sempre fazia comida para os meus filhos, que eles adoravam. O Felipe, você não podia vir com lanche, dizer, vamos comer o lanchinho onde, depois eu faço janta, não. O Felipe queria arroz, feijão, carne. Então sempre tinha que ter comida, não vem com um pãozinho com mortadela e uma coca, porque tinha que ser comida. Então, eu sempre fiz tudo que meus filhos pediram. Então, eu ia no mercado, eu comprava muita coisa no mercado, minha casa sempre estava pendente se tinha almoço, se tinha janta, se tinha café da tarde, se tinha o presunto do Felipe, o queijo do Décio, se tinha o bolo de um, o bolo do outro, porque cada um tinha um gosto, e eu sempre mimei muito meus filhos mesmo, sempre mimei muito.
Sempre fui aquela mãe que, tipo, você quer me chamar pra ir pra um lugar, se não dá pro meu filho ir, então eu não vou, sabe? Eu sempre fui assim. Acho que esse amor que eu não tive de mãe e de pai, porque eu nunca tive meu pai e minha mãe perto de mim, assim. Meu pai veio pro Brasil quando eu tinha 3 anos. A minha mãe era daquela que falava, vou ali, já volto, e ficava uma semana sem aparecer. Então foi até um dos motivos que a minha avó me mandou pra morar aqui no Brasil com meu pai, para meu pai cuidar mais de mim. Então eu nunca tive essa coisa. Então o que eu não tive, todo esse sofrimento que eu tive desde criança, de não ter tido meu pai e minha mãe, eu não queria que meus filhos tivessem isso. Então eu sempre fui muito apegada, muito ligada a eles, mais do que do normal, muito mais. Até hoje eu sou. Bom, enfim, aí de repente um dia me deparei com que eu não tinha mais Felipe, não tinha mais Décio, não tinha mais família. Minha família acabou. Aí eu comecei a engordar. Aí um dia fui no cardiologista, que eu já tenho um problema no coração. Contei tudo o que aconteceu, ele ficou espantado. Fiz os exames, aí ele viu um monte de coisa alterada. Aí ele me deu um remédio para compulsão alimentar, um para ansiedade. Aí eu comecei a emagrecer. Aí eu comecei a me sentir melhor. Aí eu comecei a sentir mais vontade de fazer as coisas. Acho que até esse remédio mexia também com o meu ânimo, com a minha disposição, enfim. Aí eu comecei a tomar esse remédio. E aí fiquei no auge do sucesso, magra, linda, mas eu fazia um esforço danado para poder interagir, né? Aí depois eu fui morar em outra casa maravilhosa, e aí o remédio já começou a não fazer mais efeito, aí eu já parava de tomar. Aí depois já tive meio que uma desilusão amorosa também, porque daí o pai do meu filho, com quem eu tinha um relacionamento há anos, acabou. Então, na verdade, foram 3 lutos que eu passei. A da perda do meu filho, a minha família, que se desfez, mas que eu natural, porque toda mãe que tem filho, a gente cria filhos pro mundo. Aí depois esse relacionamento amoroso. Então foi muita coisa. Aí o remédio não fazia mais efeito, comecei a engordar. Tô gorda, eu não sou assim, eu não tenho esse pescoção, eu sou mais fina. Até inclusive falei pro meu filho, no meu aniversário, que ele meu presente em dinheiro, pra procurar um bom médico para começar meu tratamento de novo, porque eu fiquei muito compulsiva através dessas 3 perdas que eu tive. Então eu tive que fazer o quê? Catar meus caquinhos e construir um novo eu. E construir esse novo eu, faltando os caquinhos principais, que é a família, que é o meu amor, que ser um filho a menos é difícil. E tô até hoje construindo. Porque, na verdade, eu, como me afastei de todo mundo, né? Só tá eu e o Rafa ainda. Eu tento a cada dia que passa melhorar, ser mais feliz. Tem dias que eu consigo, tem dias que não. Mas, enquanto isso, como que nem uma louca, que eu adoro doce. Como compulsivamente, quer dizer, paro de comer quando eu vejo que eu tô passando mal. Aí eu paro de comer. Não sou obesa, mas eu tô uns 15 quilos fora do meu peso. Mas dentro de tudo isso, o meu filho Felipe tinha uma filha, que a gente nunca teve assim. Quando o Felipe estava vivo, eu acho que 1, 2 vezes vi minha neta. Sempre a gente teve um distanciamento. Não sei porquê. Mas aí depois, agora, depois que ele faleceu, eu tenho convivido mais com a minha neta. Graças aos céus que eu tenho essa neta. Que eu olho pra ela, a mesma coisa que eu estar olhando pro Felipe, o olhar dela assim, os olhos, essa parte aqui assim, ó, é todinha do meu filho, e ela parece muito comigo também. E aí o meu filho Décio, né, quando o Davi faleceu, quando o Felipe faleceu, o Davi nasceu, que eu não curti muito por conta de tudo que eu tava passando. Aí agora faz 6 meses, nasceu o Noah, que é o gordinho da minha vida. Por quê? Porque eu gosto mais dele? Não. É porque agora realmente eu tenho meu coração aberto para dar esse amor pro Noah, para perceber ele, para ver ele, sabe? E ao mesmo tempo Davi, danado, porque ele fala tudo. Ele realmente danado, ligado no 440, igual a eu. Então agora eu tô tendo um convívio melhor com os meus netos, sabe? Tô me conscientizando do que eu sou vó, entendeu? Mas eu tô convivendo muito melhor com os meus netos, com a minha nora, porque é como se agora eu abri meu coração de novo. É como se meu coração ficou fechado por anos, né? 4 anos, 3 anos, vai.
Faz um ano que eu tô me sentindo melhor, que eu tô podendo doar esse amor que eu tenho no meu coração, dividir ele com a minha família, com meus netos. Agora eu já me acostumei àquele processo que o filho foi embora, que todas as mães que têm filho ou filha, uma hora eles vão pro mundo, uma hora casa, viaja, vai viver sozinho, vai ter sua família. Isso é uma dor que toda mãe vai sentir. Ou tá sentindo, ou vai sentir, porque uma hora os filhos voam, porque os filhos é do mundo. E agora sim, já passei também a fase do relacionamento que acabou, também já passei, graças aos seus, agora somos amigos. Mas fica aquela mágoa, aquele ressentimento, né? Mas a cada dia que passa, eu vou curando ele. E que não é amor, é ressentimento, é chateação. Pô, justo agora, quem sabe, se tivesse acontecido em outra época, onde não tivesse perdido meu filho, eu era mais forte pra encarar, mas eu já estava fragilizada. A mesma coisa que a gente fica um mês sem comer, fica frágil, ainda tem que andar mais 2 semanas debaixo do sol, aí você não tem água, aí você fica doente, aí você fica fraca, aí vem outra paulada, tipo isso. Enfim. E aí, emocionalmente, eu fiquei assim, compulsiva, um pouco de pré-diabetes, acho que de tanto doce que eu como. Mas assim, eu tento continuar uma vida normal. Eu sei que é difícil, porque já não se trata nem de ficar chorando. Eu não choro mais nos cantos, sabe? Mas digamos que eu aprendi. Eu fiquei 21 anos sendo mãe do Felipe e faz 4 anos que eu tô aprendendo a viver sem o Felipe, né? Sem o Felipe, sem o Décio do meu lado, porque, como, né, falei, tem a vida deles. E aí eu fiquei super apegada ao Rafael. Então, tipo assim, eu não deixo o Rafael sozinho por nada. Se eu tiver que ir no lugar, o Rafael não pode ir, então eu não vou. Tipo, eu não tenho mais vida social. Porque ele virou meu companheiro, sabe? A razão por eu estar de pé é o Rafael. Eu adaptei a minha vida ao Rafael, aos cachorros. Então, tirar o Rafael de mim agora, nesse minuto, tirar os cachorros de mim, é como tirar o último resto de oxigênio que eu tenho, sabe? Então até meu filho fala dessa, larga esse moleque, sai sozinha. Minha nora também fala, mas eu não consigo. Não consigo, ele é meu amuleto, assim, sabe? Eu sei que uma hora ele vai voar. Mas eu sei que isso vai ser quando ele tiver uns 11, 12 anos, que ele vai querer voar, ir na casa de amigo, enfim. Mas agora que ele tem 9 anos, ele é mimado mesmo, porque eu mimo todos. Principalmente ele, que virou meu companheiro. Então eu durmo com ele, a gente dorme na mesma cama, ele tem o quarto dele, mas a gente dorme junto, a gente faz tudo junto, sabe? Então todos os meus passeios são com o Rafael junto. Se você quer me chamar pra algum lugar, mas o Rafael não pode ir, então eu não vou, sabe? Eu não vou. Meio que eu não vou abandonar meu companheiro de vida, de luta, de tristeza, pra me divertir sozinha. Não consigo, não consigo. E é isso. Então eu sei que tem muitas mães que perderam um filho de acidente, de tiro, de Covid. E ninguém entende. Que nem, às vezes, meu filho muitas vezes me chama, você é louca, não larga esse moleque. Sai daí. Sei lá. Muitas vezes eu puxo conversa com meu filho mesmo, não quer conversar comigo. Mas eu também não quero que dar trabalho para as pessoas de saber que eu não tô bem, né? Então, por isso tem muito disso que eu quero ficar sozinha. Porque quando eu não estou bem, eu quero ficar sozinha. A solidão, eu acho que nesse luto, pra mim, tem sido a minha melhor amiga. Ficar sozinha. Porque ninguém me enche o saco. Vai tomar banho, vai se trocar. Ou para de comer. Ou para de falar. Ou você tá assistindo esse filme. Ou você não tem outra coisa melhor pra fazer. Sabe, a solidão, ela é cúmplice, né? Ela não fala comigo. Então eu quis ficar sozinha. E eu, assim, olhando a minha vida, eu acho que nem tão mal eu tô. Por quê? Tem uma academia que eu ia e tem uma senhora que fala sozinha, sabe? Ela fica o dia inteiro na rua e falando sozinha, nada com nada. Aí uma vez eu perguntei por que ela tá assim? Porque ela perdeu o filho dela morreu. Então eu pensei, caramba, ela ficou louca, né? Louca, fica o dia inteiro na rua falando sozinha, nada com nada. Briga, chora.
sabe, tá esperando sempre o filho chegar, por isso que ela fica na rua. Então, pra você ver o tamanho, né, da tristeza e do problema que dá, né. Tem gente que se injetou nas drogas, tem gente que se afundou na depressão profunda. Então, cada pessoa reage de uma maneira. O importante é que, não importa da maneira que você está reagindo, o importante é que só acho que uma mãe que perde um filho, que compartilha dessa dor, que consegue ajudar a outra mãe. Por isso que eu não sei se, eu acho, pra mim foi meu filho que falou comigo, como eu tenho essa, assim, eu sou muito alegre. Eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui palhaça, sempre tô rindo, sempre tô fazendo palhaçada. Agora que tá voltando esse lado assim mais, né, porque também ele ficou um pouco amuado. Se bem que é meu jeito, eu sou assim, eu sou meia doida, eu sou meia louca, eu grito, sou estabanada, eu sou ansiosa, eu sou assim, eu sou muito espontânea, né, então, tipo, eu não faço nada, eu vou fazer assim pra pensar isso de mim, não, eu sou, vai, sabe, tipo, sou autêntica, sou espontânea, 1000%. Então, esqueci tudo que eu tava falando. Tava falando mesmo. Começar a me elogiar, porque também sou leonina, né? Então já sabe. Leonina é aquela coisa, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Ninguém. Minha neta só, que eu vou dar esse cargo. Eu esqueci tudo que tava falando. O passarinho tá cantando, a louca. Então, mas é isso. Voltando. Não, como é que eu vi na novela? Assim, ó. Joguei a chave fora. É isso. Então, lembrei. Então eu quis fazer esse vídeo, porque tem muita gente que vai identificar comigo e vai perceber que ela não tá louca, que ela não é exagerada, mas que ela pode todos os dias dar um passinho assim, sabe, de formiga, e que você vai ficar bem. Porque se você não ficar bem, seu filho às vezes nem passa pro plano espiritual. Por quê? Porque ele está aqui, e para ele ficar aqui, ele precisa de energia. E ele vai sugar toda a energia da mãe para ele se manter aqui, porque ele não tem mais vida. Então, quando a mãe fica, ou quando qualquer um que perde um ente querido, a pessoa fica muito nervosa, muito triste, muito doente, muito para baixo, é porque esse ente querido não conseguiu passar pelo plano espiritual. Ele tá aqui, e para ele ficar aqui, ele precisa de energia, e acaba sugando toda a energia dessa pessoa que tá assim. E isso é ruim, porque às vezes o espírito, ele precisa descansar, ele precisa fazer o trabalho dele em outro plano, e a gente não permite. Então, se a gente tem amor por esse filho mesmo, a gente tem que soltar ele, liberar ele e dizer, vai, segue seu caminho. Pra gente se libertar. É difícil? É difícil. Só que se a gente tem amor pelo nosso filho, ainda nós temos que fazer isso por ele. Eu acredito muito nisso, eu penso muito nisso, e é assim que eu continuei vivendo, estou vivendo, acreditando que não tem só essa vida, não é só essa vida aqui que a gente todo dia dorme e acorda, não, eu acho que tem outras vidas, outros planos, e que não necessariamente todo mundo vai pro céu, a pessoa vai pro plano de acordo onde fez por onde. E a gente tem mesmo que rezar muito pela felicidade eterna dos nossos filhos, para eles nascerem ou na nossa família, ou noutra família para que nasça junto, enfim. Meu vídeo tá ficando um pouquinho longo, vou terminar por aqui, mas Catistar está no ar, como eu estava falando, eu tive vontade de fazer esse canal, para poder me comunicar com as pessoas que sentem e compartilham a mesma dor que a minha. E é isso, então se inscreva, deixe seu like, ativa a campainha para quando mandar mais vídeo você saber. E vamos, que a vida continua. Vamos cumprir nossa missão e vamos nos tornar a melhor mãe do mundo. Mesmo que é difícil, a gente junta os caquinhos e a gente forma uma nova mãe, porque se a gente ficou, é porque a gente aguenta.
Um beijo!